Olá, caros participantes aqui do nosso boletim de conjuntura semanal, sejam vocês alunos dos cursos de Relações Internacionais, Ciência Política, egressos e demais interessados aqui nos temas da conjuntura nacional e da conjuntura internacional. Eu sou o professor André e estou aqui com a presença do professor Luiz Domingos. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, então, nós vamos procurar, nesse nosso pequeno espaço aqui do boletim de conjuntura, comentar um pouco sobre o tema que mais foi e mais atingiu um volume de Twitter, um volume de também pesquisas dentro do Google Trends no Brasil, que foi a reforma da Previdência. Então, semana passada houve uma votação do Congresso, essa votação faz parte de uma das votações importantes que a reforma da Previdência vai ter que estar submetida. A gente vai procurar iniciar, então, com um breve descritivo do que aconteceu na semana passada e procurar aprofundar um pouco e, obviamente, responder, na medida do possível, todas as questões que vocês nos enviarem. Vamos lá, professor, começar com esse pequeno descritivo sobre a reforma da Previdência, o que ela aconteceu, qual foi o significado dela nessa última semana. Tá ótimo. Bom, a reforma da Previdência, que ora está tramitando no Congresso, foi apresentada pelo presidente da República, né, ela foi levada ao Congresso logo nos primeiros momentos da legislatura, em fevereiro desse ano, e ela tramitou desde então. Foram 4 meses aproximadamente de tramitação, março, abril, maio, junho, 4 meses de tramitação. A maior parte do tempo ela ficou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, depois ela foi para uma comissão especial, especialmente criada só para debater a reforma da Previdência, e aí, após a aprovação nessa última comissão, ela foi para a votação no plenário, né? Como se trata de uma emenda constitucional, que é a votação mais difícil que acontece no nosso sistema para fazer uma mudança na Constituição da República, ela precisa de 308 votos, que representa 3/5 da Câmara dos Deputados, e tem que ser votada em 2 turnos. O que aconteceu na semana passada foi o desfecho da votação em primeiro turno, mais os destaques que são apresentados pelas bancadas dos partidos ao projeto global, que foram ao total 27 destaques. Alguns desses destaques ainda não foram votados, e ela será apresentada, agora ela vai para o segundo turno, né? Ela tem segundo turno da votação, tem que ter 5 sessões legislativas entre o primeiro e o segundo turno. Como agora o Congresso entrou em recesso parlamentar, porque isso é comum em julho, os deputados vão para suas bases e as atividades do Congresso param durante algumas semanas, o segundo turno deve ser votado no começo de agosto. Mas o fato é que, normalmente, a votação em primeiro turno já define o jogo. Como regra, ali o cenário já está consolidado, e aquilo que vai acontecer na votação de segundo turno, normalmente, repete aquilo que aconteceu no primeiro turno. A partir daí, finalmente, ela vai para o Senado, e aí o mesmo trâmite. Ela passa por uma comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a constitucionalidade, depois ela vai para uma comissão especial, e aí o relator apresenta sua avaliação sobre a lei, apresenta algumas mudanças, etc. E aí ela passa CCJ e depois Comissão de Constituição e Justiça, depois plenário do Senado em 2 turnos também. A expectativa da senadora Tebet, que é a presidente da CCJ, é que ela fique cerca de 60 dias no Senado até ser aprovado, que chegaria aí até o final de setembro ou começo de outubro. Então, a partir de outubro é que ela vai finalmente entrar, vai alterar a Constituição, enfim, vai entrar em validade, ela vai passar a vigir. Ou seja, em linhas gerais, acho que boa parte da opinião pública já consegue notar isso, é que há uma percepção compartilhada entre os próprios congressistas e também boa parte dos eleitores de que a reforma da Previdência vai passar, ela iniciou agora no primeiro semestre, vai terminar no segundo semestre, mas boa parte dos trâmites necessários para ela passar quase já foram concluídos, pelo menos no Congresso. A gente ainda tem a etapa do Senado. Será que a gente pode identificar, professor, alguma mudança, pensando aqui o Congresso, o comportamento do Congresso com o comportamento do Senado Federal com relação à reforma? Não, eu não diria que é possível esperar essa mudança. Eu acho que os fatores que explicam a maciça votação que a reforma teve, um apoio significativo de 74% dos deputados votaram a favor da reforma da Previdência, isso estava muito acima dos 63%, que é o mínimo necessário. A expectativa aí não era tão... Foram 379 votos a favor, se eu não me engano, deixa eu conferir. 300...
e 79 votos contra 181. É uma votação muito expressiva, o necessário é 308, então tem quase, né, tem 70 votos a mais do que era de sobra. O governo não contava com essa votação, provavelmente não o Rodrigo Maia, talvez o Rodrigo Maia tivesse alguma ideia, mas foi uma votação que surpreendeu as expectativas, mesmo dos mais otimistas. Se não acontecer nenhuma coisa, nenhum escândalo, nenhuma coisa que altere ou arranhe a imagem de algum ator central do governo, enfim, é provável que que esse jogo se mantenha no Senado, porque os fatores que operam para o comportamento dos deputados são os mesmos que operam para definir o comportamento dos senadores. E a avaliação por parte da opinião pública, que é crescentemente favorável à reforma da Previdência, né? Se a gente fizer uma comparação durante o governo Temer, em abril de 2017, 70% da população era contra a reforma da Previdência, que era muito parecida do governo Temer com essa do governo Bolsonaro. Em abril desse ano, cerca de 51% era contra, e agora só 44% são contra. Então, a rejeição à reforma caiu e claro, o apoio cresceu. Isso é decisivo, isso é fundamental para o que o deputado e o senador se comportam. Os deputados têm muito olhar para a opinião pública. Como a opinião pública caminhou em direção ao apoio à reforma da Previdência, os senadores, assim como os deputados, também tendem a encaminhar o voto favorável à reforma da Previdência. Esses são os fatores cruciais, além de outros. Muito bem, então, professor, acho que, de fato, antes de a gente passar aqui para as próximas etapas aqui da nossa conversa sobre a reforma da Previdência, a gente já tem aqui uma certa interação, eu vou passar aqui a perguntinha para o professor, tá? Então, o Herbert Bastos, ele faz a seguinte pergunta: em cada etapa que foi explanada, que o professor procurou explanar, com relação às comissões, com relação a duas fases no próprio Congresso, e depois, eventualmente, até, de fato, no Senado, a reforma ela vai sendo alterada. Essa é uma pergunta que ele está fazendo. Se essa reforma ela vai se transformando ao longo de cada trâmite dentro do processo legislativo. Certo. Excelente. Sim. Em geral, quando o Poder Executivo faz uma proposta legislativa, um projeto de lei ou uma emenda constitucional, ele conta que o Congresso vai alterar essa matéria em alguma medida, depende muito do que está em jogo, de qual que é o tema em questão, mas o fato é que o Poder Legislativo tem participação ativa naquela lei que tem início com o Poder Executivo. Então, o processo legislativo funciona, em geral, de grandes temas muito relevantes, como a reforma da Previdência, a reforma tributária. O Poder Executivo é o ator que dá a largada, que inicia, que ele apresenta a lei, nesse caso, apresenta o projeto de emenda. E o Poder Legislativo altera. Dependendo da força do presidente, essa alteração é menor, e dependendo, quando o presidente não é tão forte, essa alteração é maior. Então, ela vai sendo alterada nessas diversas instâncias pelas quais ela passa, na CCJ, na comissão especial e no plenário. Foi o caso agora. Ela sofreu alterações pontuais, em alguns casos, ou alterações robustas nessas três casos, nessas três instâncias. Então, por exemplo, os estados e municípios ficaram de fora na votação da Câmara. Então, essas alterações para os funcionários públicos, elas vão valer para os funcionários públicos federais, mas ainda, tal como ela está tramitando atualmente, elas excluem os funcionários dos estados e dos municípios. Isso foi uma alteração importante do Legislativo. Outras questões, como, por exemplo, a participação de certos grupos, como a idade mínima de certos grupos, como os funcionários, trabalhadores rurais, foi alterada. Idade mínima para policiais, foi alterada. Tudo isso é alterado no Congresso. E o mais interessante, conforme os estudos sobre o processo legislativo, o presidente da República e os atores que fazem a lei, no caso o ministro da Economia, Paulo Guedes, eles já fazem esse projeto de lei, projeto de emenda, antecipando essas alterações que vão acontecer no Congresso. Ele sabe que o legislador, que os deputados vão alterar. Então, ele conta com certa alteração nesse conteúdo. O que muda de situação para situação é o quanto muda, enfim, o quanto se altera, tendo em vista a pressão de certos lobbies, de certos setores organizados da sociedade, ou trabalhadores, ou empresários, ou ONGs, e
a força do governo em segurar a lei tal como estava no seu interesse inicial. Nesse caso, a gente avalia que o governo teve uma força reduzida. Quem foi mais forte, mais poderoso para dar o tom final da lei foi o Congresso. Acho que, de fato, professor, a pergunta do Herbert Bastos, ela também vai um pouco na direção do que a gente estava procurando, ia procurar se direcionar aqui na sequência do nosso boletim, ou seja, há uma participação mais ativa do Congresso, especialmente nesse primeiros 6 meses, primeiro semestre do governo Bolsonaro. Inclusive, existem alguns termos sendo cunhados por jornalistas, ou mesmo por jornalistas políticos, como é o caso de parlamentarismo branco. Uhum. O que seria, professor, esse parlamentarismo branco? Como é que a gente poderia caracterizá-lo? Tá. A ideia de parlamentarismo branco, ela quer descrever uma situação que seria a existência de um sistema de governo que é formalmente presidencialista, mas na prática funciona como parlamentarismo. Seria esse o que o termo procura descrever. Parlamentarismo envergonhado, parlamentarismo esquisito, enfim. Não é isso que está acontecendo. A maior parte dos estudiosos não aceitaria essa expressão, pelo menos aqui os estudiosos brasileiros, porque ela não descreve. De fato, a gente tem que separar uma coisa que a gente deve entender, que é o protagonismo do legislativo, a maior participação do legislativo na condução da lei, da reforma constitucional. Isso é um fato que se acentuou no governo Bolsonaro, mas já acontecia no governo Dilma, que assim, o governo Dilma ela teve uma coalizão heterogênea, ela tinha partidos de esquerda, de direita, partidos fisiológicos, partidos programáticos. Essa coalizão muito heterogênea permitiu maior protagonismo do legislativo. Isso foi um fenômeno que se iniciou no governo Dilma. No governo Bolsonaro, isso se acentuou, porque o governo Bolsonaro, deliberadamente, não quer fazer uma coalizão majoritária. Ele pretende ter uma negociação a cada pauta, e não uma coalizão regular no Congresso, como foi a regra ao longo dos últimos mandatos presidenciais. Assim, ele abre espaço para que o Congresso tenha mais participação. Isso é verdade, o Congresso está sendo muito mais proativo nas alterações, ele está sendo muito mais presente no debate público. Ele não é só um ator reativo ao presidente, como era, em muitos casos, quando o presidente tinha uma coalizão muito forte, o governo Fernando Henrique, o governo Lula. Não é esse o caso mais. Entretanto, esse maior ativismo do legislativo não implica em alterar o sistema de governo ao ponto de a gente poder falar em parlamentarismo. Primeiro porque o presidente e o poder executivo, que são os pivôs do sistema político, eles são protagonistas do sistema político, são eles que iniciaram a lei, não foi o legislativo. Né? Então, quem comanda o negócio é o presidente. Então, ele que deu a largada na lei, ele é que tem prerrogativas, a gente chama de poder de agenda. É o presidente que é capaz de pautar um grande tema para o Congresso. Isso não se alterou nesse caso. E segundo, por mais que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, tenha sido decisivo para conseguir a maioria, e ele foi porque ele por uma série de fatores que a gente pode falar daqui a pouco, a reforma não teria sido aprovada com tamanha aprovação sem os recursos que são exclusivos ao presidente da República. Por exemplo, a liberação de emendas orçamentárias para os deputados levarem suas bases. O governo Bolsonaro liberou essas emendas na CCJ e agora na votação do plenário, em 2 ocasiões. Esses recursos são exclusivos ao Poder Executivo e eu acho que dificilmente sem eles a reforma teria sido aprovada. Na verdade, a liberação dessas emendas, ela acaba sendo, a reforma da Previdência acaba sendo um argumento para liberar a emenda, porque como o governo está com um problema fiscal, não tem dinheiro, ele precisa reduzir os gastos, a existência futura das emendas parlamentares que são importantes para os interesses dos deputados, para eles poderem trabalhar com seus eleitores, sem a reforma da Previdência, a liberação dessas emendas fica comprometida no longo prazo, no médio e no longo prazo. Então, é importante entender esse aspecto. Então, eu acho que a maior presença do parlamento, o Rodrigo Maia foi um ator crucial para conseguir aglutinar as forças do Congresso, esse centrão, que é um grupo muito importante, mas os recursos da presidência são indispensáveis, sem eles não é possível pensar numa reforma desse tamanho. Muito bem, então, professor, acho que a gente pode já... Há já aqui algumas questões, de fato, o Facebook está bastante ativo, que tem vários alunos se manifestando, então, por exemplo, tem até o nosso coordenador, o professor Lucas, aqui está fazendo uma pergunta, a pergunta é basicamente a seguinte, vou passar aqui para o professor, tá? É correto afirmar que a liberação das emendas foi utilizada pelo Rodrigo Maia para compor a maioria? As emendas? Não sei, o Rodrigo Maia, ele
ele é um típico representante dos interesses do deputado mediano, aquele perfil de deputado mais típico. Mas ele é muito habilidoso para negociar, por exemplo, com o campo da direita, que não é o deputado mediano, ou inclusive deputados de esquerda. Uhum. O Rodrigo Maia sempre foi essa figura que, em muito trânsito entre diversos espectros do Congresso. Ele leva a demanda do deputado para o Paulo Guedes, para o Onyx Lorenzoni ou para o próprio Bolsonaro. Uhum. Mas quem libera de fato, quem tem o poder de liberar as emendas orçamentárias é o Poder Executivo por meio do Ministério do Planejamento e do Ministério da Economia. Uhum. Sem isso não é possível liberar emenda. Então, o Rodrigo Maia, ele reivindica, ele vocaliza a reivindicação da base parlamentar do centro do Congresso, mas quem libera de fato, quem tem o poder do cheque do cofre é o Poder Executivo. Muito bem. E aí, com isso, sim, é para compor a maioria necessária para aprovar a reforma. Ou seja, de fato, quando a gente pensa o tema da reforma da Previdência, ele é bastante vago, bastante extenso, e especialmente a relação entre o Executivo e o Legislativo, há muitas informações que a gente precisa procurar depurar e até para comunicar com o nosso estudante, enfim, também com o nosso participante. Acho que um dos temas também que a gente poderia passar já, professor, é quais são as expectativas, então, pensando o caso da reforma da Previdência, de continuidade da relação do governo Bolsonaro, enfim, que representa o Executivo agora, com o Congresso. Como é que o que acontece, como esse laboratório que está sendo a reforma da Previdência, ele sinaliza para como vai se dar essa relação entre o governo Bolsonaro, especialmente o Executivo, e também o Congresso, pensando nessas várias questões que foram colocadas. O parlamentarismo branco usa essa expressão, o poder de agenda do Executivo, como o professor também citou, o papel do presidente do Congresso, que é, no caso do Rodrigo Maia, como é que ele media essa relação das bases com relação também ao Poder Executivo, como vai se dar essa relação que, de fato, parece ser um dos principais temas que mais gera expectativa na relação executivo-legislativo no Brasil. Certo. Primeiro, eu acho que existe uma série de pontos ainda pouco possíveis. Na verdade, sim, o que a gente está entendendo é que o presidente está contando com a sua popularidade, que é melhor, né, o momento do mandato presidencial, o primeiro semestre, mas o primeiro ano do mandato do presidente é sempre um momento mais favorável para se aprovar qualquer reforma importante, como uma reforma controversa como essa. Então, o Bolsonaro se valeu disso para iniciar a tramitação da PEC rapidamente, né? Já em fevereiro, na abertura dos trabalhos legislativos, ele já apresentou a PEC para o Congresso, e agora, portanto, é um período em que ele tem capacidade de falar à opinião pública com apoio popular, os seus eleitores ainda estão com grande expectativa em torno dele, e o Legislativo, os deputados, são sensíveis a isso, eles prestam atenção em como a popularidade do presidente atrai apoio. Né? Então, isso acontece agora. Entretanto, a estratégia do Bolsonaro de não montar essa coalizão de apoio majoritária regular, negociar com bancadas temáticas em cada projeto, isso tem descontentado parte do Legislativo, partidos que seriam virtuais apoiadores, como esses partidos do Centrão, que não estão sendo porque o presidente não os convida para serem apoiadores, e esse descontentamento pode crescer ao longo do tempo. Se não necessariamente nesse segundo semestre, depende muito da economia, depende muito de outros fatores que não pertencem ao Congresso, se esse descontentamento não cresce agora, ele pode crescer, dos deputados com relação ao presidente, pode crescer no segundo ano do mandato, 2020. Nesse caso, a vida do presidente começa a ficar mais difícil. Sobretudo porque, se a economia não deslancha, o apoio popular tende a ir diminuindo. É uma regra que a gente já conhece na ciência política, isso vale para os Estados Unidos, né? O Trump conta com apoio porque a economia cresce. Uhum. Enfim, no Brasil, se a economia não cresce, o presidente pede apoio, como em outros países. Se a economia não deslancha, se outros fatores macropolíticos, como certos projetos taxa de desemprego, agora saiu uma pesquisa sobre o apoio da população com relação às mudanças na legislação de trânsito. A população se mostrou contra, chega de 68% da população é contra. Essas políticas podem ir atrapalhando a vida do presidente, tirando o apoio popular dele. Aí, nesse caso, quando ele perde apoio popular, ele tende a repelir o deputado, ou as bases parlamentares.
aí a vida dele passa a ser muito mais difícil. Esse é um fator. A relação dele entre o presidente e o Congresso depende da força popular do presidente. Se essa força cai, a capacidade de atração dos parlamentares cai também. Primeiro fator. Segundo fator, há uma novidade do governo Bolsonaro em relação aos outros presidentes, que é a predisposição em legislar por meio de decretos. Ele já bateu os recordes de decretos por período de intervalo de tempo comparado com os presidentes anteriores. Ele tem emitido muito mais decretos do que os presidentes que o antecederam. Decretos, medidas provisórias, etc. Esses decretos, eles dificilmente têm vida longa no Congresso quando o presidente não negocia com o Congresso, porque o Congresso se sente alijado, excluído do processo decisório, e o Congresso tende a começar a rejeitar esses decretos, porque esses decretos precisam ser aprovados pelo Legislativo em um prazo determinado, sobretudo a medida provisória. Se esses decretos e medidas provisórias são rejeitados pelo Legislativo, fica uma situação muito delicada, na qual o presidente faz o decreto e o Legislativo rejeita o decreto. Isso a gente pode entender como uma situação potencialmente crítica de paralisia decisória, que o governo não consegue governar. Se ele não quer negociar com o Legislativo certas leis, e ele quer governar de modo unilateral, o Legislativo tende a rejeitar. Então, esse segundo fator, que é um certo assim, dependendo do timing no governo lá na frente, com baixo apoio do Congresso, se a economia não deslanchar, e ele não mudar a vontade de negociar com o Congresso, ele pode ficar batendo na trave, né? Ele manda um decreto, uma medida provisória, o Legislativo rejeita. O Senado rejeitou a retirada da FUNAI do Ministério do Meio Ambiente, que tinha sido um decreto para ir para o Ministério da Agricultura, o Senado já rejeitou. Os decretos sobre o porte e posse de arma, o Bolsonaro teve que cancelar porque o Legislativo ia derrubar. Então, esses são sinais de que a unilateralidade legislativa, quer dizer, legislar só a partir das preferências do presidente, sem levar em consideração as preferências do parlamento, pode ser uma estratégia que, no médio prazo, deteriore a capacidade de apoio do presidente no Congresso. Muito bem, então, professor. Acho que há já uma série de questões aqui. Uma das questões que estava aqui dentro do nosso feed, de fato, os ex-alunos ou alunos comentando, um dos comentários que se configura como uma pergunta, feita pelo Pio, que é o nosso aluno, ele pergunta assim: até que ponto, então, a pressão popular ela contribuiu na aprovação da reforma? Acho que o professor já iniciou, já citou um pouco isso, mas vamos tentar responder direto para o... Certo. Obrigado, Pio. Eu diria que eu não diria a pressão popular, porque se alguns setores, de fato, reivindicaram a reforma da Previdência, isso foi uma manifestação muito circunscrita às redes sociais. Como bem lembrou um artigo da Folha de São Paulo, do Demetrio Magnoli, ele falou assim, que no dia da votação da reforma, a Praça dos Três Poderes estava quieta, não tinha ninguém lá, nem a favor, nem contra. Assim, né? Então, o povo, de fato, se é que é possível chamar o povo de uma entidade, né, única, a sociedade não teve uma pressão assim, estrondosa. Você teve aquela manifestação setorializada, segmentada nas redes sociais. E aí, claro, as bolhas favoráveis, normalmente são um apoio orgânico ao ministro Paulo Guedes e ao presidente Bolsonaro, e as bolhas contrárias, que normalmente são grupos típicos de esquerda. Isso tudo interferiu na votação dos deputados, que são ligados de modo bastante estreito a essas bolhas. Mas o que define, o que decide a votação, o que desempata a votação, por assim dizer, é o Centrão. O Centrão é que decide a votação. E o Centrão, de fato, não foi, na minha opinião, ele não foi afetado por essas bolhas, porque essas bolhas são radicalizadas, e o Centrão tende a ter um comportamento menos radicalizado. O Centrão olha para a opinião pública em geral, que são essas pesquisas que saem pelo Datafolha, pelo Ibope, pela CNT, que demonstram que o apoio à reforma cresceu, embora com certas ressalvas. As pessoas não sabem detalhadamente a reforma, mas elas foram crescendo o seu apoio, um apoio, por assim dizer, difuso, e não específico à reforma. Então, é importante o apoio difuso da opinião pública, mas eu não diria pressão no sentido de rua, cheia de participação popular. Ou seja, em certa medida, o que o Pio procura perguntar é se houve uma pressão, mas o professor procurou responder demonstrando que, enfim, a gente tem que procurar identificar a opinião pública dentro do nível da escala que ela representa. Existe uma escala das mídias sociais,
existe uma escala das ruas, exatamente, existe a relação do parlamentar com as principais pesquisas de opinião pública, enfim, é por esse caminho. Né? Eu acho que se a opinião pública é central para mudar o voto do deputado, mas ela, agora, nesse caso, ela foi uma espécie de convencimento ou decantação dessas posições da opinião pública, e não uma pressão no sentido forte da palavra. Muito bem, a gente tem aqui mais um conjunto de perguntas, professor, aqui, uma da Lúcia Helena Ricac. Ela pergunta assim: a reforma só pode ser considerada como aprovada após a votação no Senado. Isso, certo. Existe realmente chance de ser votada e aprovada ainda esse ano? Então, essa é a pergunta que ela faz. Se, de fato, a gente vai ter, até o final do ano, uma reforma completamente aprovada, tanto na Câmara dos Deputados, quanto também no Senado Federal. Sim, eu diria que sim. Eu acho que ela não foi a reforma mais lenta, desse grau de complexidade. Lembrando que o Fernando Henrique fez alteração na lei previdenciária e o Lula fez uma alteração na lei previdenciária. Comparando, o governo Bolsonaro está numa posição intermediária. O governo Fernando Henrique demorou mais, o Lula demorou menos. O Bolsonaro está numa posição intermediária. É provável, eu diria que bastante possível e provável que até meados de outubro, novembro, a reforma seja finalmente promulgada. Porque daí ela vai para a promulgação do presidente e passa a ter validade imediata. Eu acho que até outubro, novembro ela deve passar, porque a Câmara normalmente é a casa mais demorada, porque ela é mais numerosa, ela é mais heterogênea. A Câmara dos Deputados tem 26 partidos, o Senado tem menos partidos, agora não tem um certo número de partidos do Senado, mas deve estar em torno de 17, 19 partidos. Mas o fato é que tem 81 senadores contra 513 deputados. A Câmara é muito mais heterogênea, muito mais fragmentada, muito mais delicada, cuja negociação é mais pesada. No Senado, a coisa tende a tramitar com mais rapidez, e aí eu acho que o segundo semestre é mais que suficiente para ela ser votada em 2 turnos. Muito bem, professor. Ou seja, a gente pode, observando o custo de negociação, quando a gente pensa a Câmara Baixa, no caso, o Congresso, com a Câmara dos Deputados, quando a gente pensa a Câmara Alta, no caso do Senado, o custo de negociação ele é muito maior na Câmara Baixa do que também se comparado à Câmara Alta. É um pouco esse o caminho, como de fato a gente já teve no primeiro semestre, um pacote de negociações, ou rodadas de negociações bem extensas e bem onerosas. O que se passou no Congresso foi a parte mais difícil. Isso. E no Senado ela tende a seguir de uma maneira um pouco mais direta. Né? Essa ideia. O custo de negociação é menor no Senado. Isso é uma espécie de regra para a qual existem exceções. Né? Teve um período do governo Lula, por exemplo, que o Senado era uma pedra no sapato do Lula, porque o Senado ele tinha uma minoria menos folgada que na Câmara, mas foi um momento específico. Em regra, a tramitação é mais lenta na Câmara do que no Senado. Professor, a gente tem aqui 2 perguntas. Uma delas, ela tem um conteúdo um pouco mais, vamos dizer assim, valorativo, ou talvez pensando prós e contras da reforma. Acho que, de fato, não é aqui o objetivo, né, especialmente desse boletim. A gente tem um tempo um pouco restrito, nós procuramos focar muito mais a governabilidade, como é que se dá essa relação do Executivo com o Legislativo, pensando como vai ser a aprovação, o que ela indica, o que ela representa do ponto de vista da governabilidade, o que ela representa do ponto de vista das relações entre Executivo e Legislativo, o que ela nos sinaliza com relação ao comportamento do Congresso, ao comportamento dos partidos. No entanto, aqui há uma pergunta sobre prós e contras da reforma. Se o professor quer fazer algum comentário nesse sentido? Bom, de fato, essa é uma pergunta que depende muito do viés político de quem responde, né? Indiscutivelmente, o tema adquiriu importância nos últimos 15, 20 anos no Brasil. O problema da Previdência já vem sendo anunciado por especialistas em contas públicas há muito tempo, porque tem esse problema do aumento da expectativa de vida, dos ganhos com a saúde pública, etc., que deixa a população mais velha, né? E aí você aumenta muito o gasto com quem está aposentado, e aí isso vira um problema um problema fiscal. Né? Então, tem crescido a preocupação com isso. Isso é um problema que muitos países enfrentam, e o Brasil está enfrentando agora. Eu acho que depende muito do ponto, em particular, da reforma a ser discutido. E eu diria que ela representa um amadurecimento do debate público, porque agora, de fato, há muito mais clareza sobre isso do que havia há 10 anos atrás,
ou há 5 anos atrás. Por exemplo, a eleição de 2018, todos os grandes candidatos à presidência tinham uma proposta de reforma da Previdência que não existia. Desse ponto de vista, eu acho um ganho que o debate se difunda na sociedade e uma medida finalmente venha a ser tomada a esse respeito, porque era um problema que ainda poderia ficar ainda pior no curto prazo. Agora, quanto ao conteúdo de cada grupo afetado pela reforma, isso depende muito do viés ideológico de quem responde e do grupo afetado, né? Aqueles que defendem uma reforma equilibrada dizem que é preferível essa a nenhuma. Agora, há grupos que são contrários, porque essa reforma potencialmente pune grupos vulneráveis da sociedade, como pessoas que estão na informalidade, ou pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que são aqueles que não têm renda a partir de uma certa idade, ou trabalhadores rurais, que foi amenizado o impacto sobre eles. De fato, esses grupos podem ter maior dificuldade de se aposentar, porque, de fato, a idade aumenta, o tempo de contribuição aumenta. Mas eu acho que depende muito do viés de quem responde, e aí eu não quero participar de um debate sobre desse nível, porque senão... Muito bem, então, professor. A gente já está chegando no finalzinho do tempo que a gente procura desenvolver aqui na live, ela tem esse tempo um pouco mais curto. Eu vou passar 2 últimas perguntas, pedir para o professor também ser um pouco breve para responder, a gente já se direciona para o final. Então, a pergunta aqui do Matheus Ferreira de Araújo. Professor, mais tempo no mercado de trabalho quer dizer menos vagas disponíveis. Como isso vai gerar os empregos prometidos? Que é uma pergunta, de fato, que tem um viés um pouco mais econômico, levando em consideração que as pessoas, se eu entendi a pergunta do Matheus, elas vão ficar mais tempo inseridas no mercado de trabalho. Isso indicaria, pela lógica, segundo o que o Matheus aqui está dizendo, menos vagas disponíveis, porque essas pessoas não vão se aposentar e não vão abrir novas vagas para as pessoas mais jovens. Então, ele tá procurando explorar essa relação. Claro que é uma relação muito mais relacionada ao comportamento do mercado, do ambiente de trabalho. Mas eu diria o seguinte, Matheus, é possível pensar que numa reforma, a reforma ela está pensando num cenário econômico virtuoso, um cenário de crescimento e desenvolvimento. Nesse caso, as vagas crescem de modo estrutural. Então, se você tem mais gente trabalhando durante mais tempo, significa que só vão ter aquelas mesmas vagas. Você vai ter mais vagas sendo criadas, porque a economia vai estar passando por um ciclo de crescimento. Então, mais pessoas trabalhando por mais tempo não significa fechar postos de emprego para os jovens. Significa, a ideia de quem defende a reforma, de quem espera o crescimento econômico, é que as vagas cresçam em relação, inclusive, àqueles que vão estar trabalhando agora. Você vai abrir mais vagas, necessariamente, conforme as expectativas otimistas. Muito bem, eu vou passar aqui uma última pergunta para a gente encerrar. Então, a pergunta da Maria Inês, ela fala assim: boa noite. Acerca das negociações, não seria imoral ou até mesmo ilegal se considerarmos que os agentes comandados nas casas estão a representar o povo e deveriam votar por convicção, por ser favorável ou desfavorável, né? Assim, a população. De fato, o que a Maria procura perguntar é o seguinte: como se dá esse aspecto da moralidade com relação ao perfil de votação dos deputados ou mesmo dos senadores, quando eles deveriam representar a população, mas parece que eles talvez votem segundo interesses racionais, vamos dizer assim, tentando traduzir a questão dela. Certo. Bom, tem uma falsa acusação por parte da imprensa de que, em geral, da opinião pública que consome essa imprensa no Brasil, uma coisa muito mal formulada, que fala que os políticos só pensam em si. Não é verdade. Os políticos, o correto de pensar, como disse um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, é que os políticos representam os interesses coletivos na medida em que representam a si mesmos. Nenhum político pensa no povo sem pensar em si mesmo. Assim como ninguém faz isso na sua vida. Eu como professor, eu penso nos meus alunos e penso em mim mesmo. Sim. Tá? Os políticos fazem da mesma forma. A racionalidade é individual e, eventualmente, eles podem pensar nos seus eleitores. Esse maniqueísmo está equivocado. Normalmente, essas coisas estão combinadas, né? Tanto a representação quanto a perseguição dos interesses racionais do indivíduo, porque normalmente é a reeleição. Certo. Tendo isso em vista, os deputados, eles pensam, eventualmente eles podem pensar, porque é muito difícil tomar a decisão entre premiar certo grupo e os seus privilégios, os seus interesses de curto prazo, como, por exemplo, os policiais ou os professores, e pensar no longo prazo da viabilidade das contas públicas, da racionalidade das contas públicas. São 2 interesses que o deputado tem que seguir. O que é mais moral? Depende muito da posição do deputado
e da força dessa pauta para o grupo que ele representa. O fato é que a reforma da Previdência ela tem custos políticos de curto prazo, porque você vai tirar benefícios e privilégios de certos grupos, é assim no mundo inteiro. Então, os custos são concentrados e imperceptíveis agora, porque são custos eleitorais, contra, por exemplo, professores ou trabalhadores rurais, e os benefícios, como se diz, são difusos e de longo prazo, porque você vai ver a melhoria nas contas públicas com o passar dos anos. Então, esse é o grande trade-off, é o grande cobertor curto da reforma da Previdência, das reformas da Previdência no mundo. E aí, para forçar o deputado a apoiar a reforma, o governo normalmente oferece benefícios de curto prazo para ele, como, por exemplo, o recurso para levar para suas bases. Esse tipo é uma troca política comum no mundo e que ela tem como resultado aquilo que a literatura chama de jogo de soma positiva, que os dois ganham. O deputado individualmente ganha, o Congresso ganha em melhorar a sua relação com a sociedade, com seus redutos eleitorais, e o presidente ganha. Então, os interesses do presidente e do executivo, que é reformar a Previdência, são atendidos, os interesses dos deputados são atendidos. Isso a gente chama de troca com soma positiva, que é diferente de troca com soma zero, que a gente estuda na teoria política, é uma das questões que a gente estuda em ciência política. Não é imoral fazer esse tipo de relação, porque, no final das contas, o presidente está usando os instrumentos que ele tem para barganhar com os deputados, e política, em regime democrático, funciona por meio de barganha. Certo? O dinheiro que o deputado recebe não é para ele gastar para si, para sua família, ou para enriquecer ilicitamente. Esse dinheiro para o deputado participar da elaboração de políticas públicas nos municípios que eles representam. Há uma imprensa que fala que isso é compra do voto do deputado. Isso está completamente equivocado. Todos os presidentes fizeram isso, e isso foi crescente, inclusive nos períodos de governo do PT. O governo Bolsonaro tem dado continuidade a isso, e essa prática não é uma invenção do governo Bolsonaro, então não é correto. Esse tipo de barganha é bastante comum. Muito obrigado, então, professor. Obrigado, então, demais participantes aqui do nosso Boletim de Conjuntura Semanal. Hoje a gente procurou explorar, então, o tema da reforma da Previdência. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado pela participação. Professor Luiz Domingos, a gente vai procurar, então, continuar aqui nossos boletins ao longo da semana. Obrigado pela participação. O que não foi respondido aqui ao vivo, nós respondemos, de fato, diretamente dentro das próprias mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima.